Boa noite a todos. Oi. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero fazer um primeiro convite, convidar vocês a tomarem assento para ficar mais confortável aí. Quero também fazer já um segundo convite. Quem trouxe o seu exemplar da Bíblia, pode procurar lá na carta que escreveu Tiago, no capítulo 4. Nós vamos estar fazendo a leitura e depois a ministração em cima, Tiago 4, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17. Então vocês podem ir já procurando aí na Bíblia. Enquanto vocês procuram, quero dizer que é mais uma vez, eu dou graças a Deus, primeiro por ter chegado aqui, por poder ter a oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos, adorando, orando, e mais uma vez encarregado de trazer a palavra de Deus nessa congregação. Sempre é motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos. Não faz muito tempo eu tive aqui e foi motivo de muita alegria e satisfação, por estar trazendo uma palavra, estávamos cultuando junto. Na ocasião tinha uma comemoração aqui do Dia dos Pais, e teve o sorteio de um bolinho abençoado, e Deus me abençoou e eu ganhei o sorteio do bolinho, e olha, aquele bolo estava uma bênção, foi uma bênção de Deus aquele bolinho. Se tiver um sorteio de novo aí, bota o meu nomezinho de novo aí, tá bom? Não esquece do meu nomezinho aí, tá? Uma bênção, muito obrigado. É muito bom poder estar com os irmãos novamente aqui, uma igreja que a gente, uma congregação que a gente aprendeu a amar, né? Há quantos anos aí, né? Posso estar visitando e cultuando aí com os irmãos, amém? Glórias a Deus, então. Vamos à palavra do Senhor. Todo mundo achou aí? Amém. Vamos lá então. Tiago, capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um certo tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Podem deixar suas Bíblias abertas aí, que nós vamos ir meditando agora aqui, versículo por versículo, nessa porção da palavra de Deus. E a minha missão é expor a palavra de Deus aqui com fidelidade, né, para que a igreja possa ser alimentada através da sua palavra. Amém? Amém? Vamos lá então, amados. O título dessa mensagem eu intitulei de A Fragilidade dos Planos Humanos. Eu creio que dentro desses versículos, dessa porção da palavra de Deus, trata sobre a fragilidade dos planos humanos. E é sobre isso que nós vamos meditar segundo a palavra de Deus nessa noite. Antes de continuar aqui uma exposição da palavra, eu gostaria de fazer umas rápidas considerações iniciais. A primeira delas já o título, né, da carta é Tiago, então o escritor é Tiago. Segundo, né, os bons estudos, nós sabemos que ele é meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Então ele era meio-irmão do Senhor Jesus, se tornou depois um dos grandes líderes da igreja do primeiro século, da igreja primitiva lá. Então Tiago, ele escreve essa carta para quem ele endereça originalmente? Para os judeus convertidos a Cristo, que eles estavam dispersos no mundo por conta de uma grande perseguição que estava tendo sobre os cristãos naquele momento. Nós sabemos lá, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o relato lá do primeiro mártir da história cristã, que é Estevão. Então, provavelmente depois
da morte de Estevão, que perseguiram e mataram Estevão, muitos daqueles judeus que viviam em Jerusalém e nos arredores, eles se converteram ao cristianismo. Até antes, né, da morte de Estevão, eles se converteram. Nós temos a própria Bíblia relata isso, que há muita conversão de judeus ao cristianismo. E quando então morre Estevão e começa uma perseguição aos cristãos, eles se dispersam por todo aquele mundo conhecido. Nós vamos ver lá, no primeiro versículo, Tiago 1:1 vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então ele escreve endereçado às 12 tribos que representavam as tribos judaicas naquela época. Então era uma carta que não era endereçada, por exemplo, como Paulo escreve para Corinto ou para Roma, né? Era uma carta que nós chamamos de circular. Era uma carta que era para circular entre as igrejas, era para circular entre as regiões, porque eram para todos aqueles que estavam dispersos por conta da perseguição dos cristãos. Então eram judeus que haviam se convertido, então era uma carta circular. E ela continua sendo circular. Ela também serve para nós nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus, então. Segundo ponto. A carta de Tiago, agora fazendo uma leitura rápida do propósito, assim, uma comparação. A carta de Tiago, essa epístola de Tiago, ela é comparada ao livro de Provérbios no Antigo Testamento. Por quê? Porque ambos eles abordam a sabedoria e o comportamento humano. Tanto na visão daquilo, quando falo de sabedoria e comportamento humano, tanto daquilo que Deus, naquilo que Deus espera dos seus filhos, quanto também daquilo que Deus espera que os seus filhos não façam. Então ele é um livro que aborda muito a questão prática. A Tiago, se você vai ler a epístola de Tiago, e fica a dica para você chegar em casa e dar uma lida, é um livro bem pequeno, uma carta bem pequena, você vai ver que ela é prática. Ela traz muitas coisas para o dia a dia, para o nosso comportamento. Então é comparada a Provérbios, que traz vários ensinamentos de como nós devemos nos comportar e como nós devemos buscar sabedoria em Deus. Amém? Amém. Então, dadas essas considerações iniciais, vamos então para a palavra aqui. Quero estar lendo de novo o verso 13, que diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então ele começa aqui nesse versículo trazendo uma comparação. Tiago ele vai dizer, ouçam, né, agora, vocês que dizem. Então ele está se referindo a pessoas que tinham e existia naquela época, naquele momento, pessoas que estavam se comportando dessa forma. Então ele vai dizer, ouçam vocês que dizem, que ensinam, né? Primeira consideração aqui. Não é por acaso que Tiago usa essa comparação, pois muitos desses judeus que se converteram ao cristianismo naquela ocasião, eles tiveram que se dispersar, por isso a dispersão, sair, e muitos deles se tornaram comerciantes ambulantes. E como comerciantes ambulantes, eles viajavam de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, comprando produtos e vendendo produtos, com o objetivo de, óbvio, obter lucro. Então, por isso que ele vai usar, porque isso não é apenas uma metáfora, era uma realidade que acontecia naquele momento. Então ele vai dizer, né, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos lá, compraremos, venderemos e ganharemos dinheiro, ganharemos lucro. Então o Tiago está abordando, usando uma linguagem aqui que não é figurada, que é literal, que acontecia naquele momento. As pessoas que estavam lendo, que estavam recebendo, elas estavam entendendo, porque esse ensinamento, essa prática estava acontecendo lá. Segunda consideração, era comum que os comerciantes ambulantes planejassem rotas e destinos. Então era comum, eles não saíam a esmo, assim, vou sair daqui, vou ficar aqui até... Não, eles faziam, eles traçavam rotas, olha, nós vamos sair daqui, eu vou ir para aquela cidade, para aquela região, pretendo ficar ali 3 meses, 4 meses, depois de lá eu compro tal produto que tem naquela região, levo para vender na outra região. Enfim, eles faziam rotas, eles traçavam rotas, destinos, itinerários para seguir com a sua vida dessa forma, de comerciantes. E por fim aqui, o ponto central que Tiago está evidenciando é os planos humanos. Planejamento humano. Então o que Tiago já está começando aqui o que a palavra de Deus nos ensina?
trazendo agora para a nossa realidade, eu falei até agora do contexto lá daquela época original, e serve para nós hoje de lição o quê? O que Tiago está falando aqui? Serve para vários outros aspectos, que é o que? Os planos humanos. Então ele está se referindo ao planejamento humano. Aqui ele é específico numa situação, mas vale para todas as outras situações, não só para a área financeira, não só para quem é comerciante, é os nossos planos, o nosso planejamento para o futuro, o que nós queremos, enfim. Isso é a ideia central aqui desse texto que Tiago está abordando, é os planos humanos. Por isso o título lá, a fragilidade dos planos humanos. É isso que ele começa então a introduzir aqui e que Deus tem para falar com nós através dessa mensagem. Amém? Amém? Vamos continuar então aqui. Verso 14 diz o seguinte: depois dele fazer essa introdução, ele já vai trazer então uma repreensão. Tiago já vai trazer uma repreensão. Ele vai dizer: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos aquilo por que estamos aqui, só aquilo. Mas vamos lá, até a parte que se dissipa. Primeira consideração: Tiago repreende os cristãos que seguem o pensamento questionando quem pode prever com exatidão o futuro. Primeira consideração, quando ele diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a vida, que é a sua vida. Então Tiago vai trazer uma repreensão. Nós não sabemos, nós não somos donos do nosso futuro. Nós não temos poder sobre o nosso futuro. Quem de nós aqui sabe o que vai ser o nosso amanhã? Eu não sei o que vai ser o meu amanhã. Eu posso planejar ele. Eu posso crer que ele vai ser de uma forma. Mas eu não sei. No início aqui da mensagem eu disse, graças a Deus que eu pude chegar aqui nessa noite. Graças a Deus mesmo. Porque eu não sabia. Eu recebi a escala lá na quinta e me alegrei muito. E eu planejava estar aqui nessa noite. Mas eu precisava da vontade de Deus para isso. Eu precisava que uma série de fatores, de coisas acontecessem para que eu chegasse aqui nessa noite. Então, existe um planejamento, tinha a escala para mim estar aqui nessa noite. Mas isso não era suficiente. O pastor escalar lá, o irmão Marco vai pregar na congregação da Cruzeiro. Isso não era suficiente. Isso era o início. Graças a Deus por estar aqui nessa noite. Mas uma série de coisas teve que acontecer. Entre elas está vivo até hoje, A gente não sabe o que é o nosso amanhã. É isso que Tiago começa a repreender aquelas pessoas. Também ele lembra algo interessante. Ele fala da brevidade da vida. Ele lembra da brevidade da vida. Olha o que Tiago vai escrever. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então o que ele vai dizer? Como é que é a neblina? Olha que interessante essa analogia que ele faz. Nós temos acesso hoje às neblinas. Quantas vezes amanhece, passa uma noite fria, e bem fria aqui no sul, então no Rio Grande do Sul tem muito disso no inverno, E amanhece aquela neblina, tu sai assim, não enxerga nada. Em poucos metros fecha tudo. Aí daqui a pouco é 8, 9 horas da manhã está aquela neblina. Daqui a pouco sobe um sol lá e ela some, ela desaparece. Nós temos essa realidade aqui nos nossos dias, essa comparação. Daqui a pouco ela desaparece. Para onde foi a neblina? O que aconteceu com ela? Desapareceu. Ele está se referindo à nossa vida. A nossa vida é como uma neblina que se dissipa no ar. Nós sabemos, viemos ao mundo e a certeza que nós temos mais certa, se nós não formos arrebatados, Então, tem esse parênteses aí. Mas se não acontecer o arrebatamento, uma coisa é certa, a gente vai morrer. É a única certeza que se tem quando nasce. Como é que vai ser a nossa vida, que rumo ela vai tomar, ninguém sabe. Mas a morte chega. Então a nossa vida dentro da história da humanidade, isso é uma coisa importante nós refletirmos. O que é a nossa existência, o que é uma existência de uma geração dentro da história da humanidade? Se esticar uma corda, é um pedacinho minúsculo. Então a nossa existência ela é muito breve. Ela é muito breve e a gente não pode perder isso de mente. Hoje nós estamos aqui reunidos, amanhã só Deus sabe. Isso aí é coisa para Deus. Até onde Deus permitir, nós vamos estar aqui. E eu peço em nome de Jesus que a todos nós aqui presentes, que Deus dê vida longa para nós. Amém? Mas a realidade é
que a gente não sabe se amanhã nós vamos estar aqui. Essa é a realidade. Então ele confronta eles com essas duas situações. No verso 15 ele vai escrever o seguinte: em vez disso deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aleluia. Ele repreende, ele traz a memória primeiro daqueles homens, daquelas pessoas. A palavra de Deus traz a nossa memória, que nós fizemos planos, planejamos tantas coisas, mas a gente não sabe, a vida é breve, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí ele vai dizer, então, aqui ele aponta como nós devemos nos comportar. Então Tiago traz a luz de como nós devemos nos comportar. E o segredo está: se o Senhor quiser. Aleluia. Essa frase. Depois ele vai dizer: viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas o segredo dos nossos planos está: se o Senhor quiser. Aleluia. Aleluia. Nós podemos planejar, nós devemos planejar, mas nós nunca podemos esquecer de colocar nos nossos planos: se o Senhor quiser. Pois a nossa vida, aqui viveremos, a nossa vida depende de Deus. Depende da graça de Deus. Depende da concessão de Deus de nos manter o fôlego de vida. E isto ou aquilo que nós planejamos também depende de Deus. Não só a nossa vida, mas a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, a nossa vida social, toda ela depende da permissão de Deus, da concessão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Tiago continua, verso 16 e 17. Ele vai escrever o seguinte: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Primeiro ponto aqui: toda ambição puramente humana, sem a bênção divina, é maligna. O que isso significa? Que toda aquela, não é a ambição em si, é a ambição que é puramente humana. É aquilo que nós, quando nós, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo, eu quero alcançar aquilo. Mas é na força do meu braço, é no meu querer, é nas minhas capacidades, são nas minhas habilidades. Todo esse tipo de ambição que visa um lucro que prejudique alguém, que visa algo que para que seja alcançado tenha que passar por cima de alguém, tenha que prejudicar alguém, ela é do maligno. Ela é uma ambição colocada no coração humano por Satanás. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Existe um ditado aí no mundo que se diz, né? Os fins justificam os meios. Isso aí não é coisa para cristão. Um cristão jamais pode concordar com esse ditado, que os fins justificam os meios. Ou seja, o importante é onde eu cheguei, onde eu vou chegar. Agora, na caminhada, quem eu vou passar por cima ou quem eu vou prejudicar, não importa. Importa é que eu alcancei, que eu queria no final. Isso aí não é coisa para crente. Eu já penso diferente. Que nós não podemos usar de meios que não sejam de acordo com a vontade divina para alcançar um fim. Porque esse fim não vai vir de Deus. Isso não vai ser bênção na minha vida e na sua vida e na vida de ninguém. Aleluia. Então ele vai dizer, vai deixar claro aqui, que as pessoas que se vangloriam, nós conhecemos quantas pessoas que nós conhecemos, infelizmente, aí, né, hoje nós temos acesso a mídias, a televisão, internet, tantas coisas, mais as pessoas que nós conhecemos no nosso cotidiano. E eu duvido que aqui vocês não conheçam, eu conheço, né? Vocês também não conhecem várias pessoas que você vê que são pessoas arrogantes, prepotentes, que às vezes estão numa certa posição econômica, financeira, ou política, ou social, e você vê que aquela pessoa estufa o peito,
e eu posso, eu faço, eu tenho, eu sou. É isso que ele está dizendo aqui, que se vangloriam nas suas pretensões. E toda vanglória como essa é maligna. São pessoas seduzidas pelo diabo. São pessoas que traçam o destino da sua vida, traçam as suas metas, seus objetivos, sem pensar nas consequências que elas vão levar ou quem vai ser prejudicado por aquilo. Nós não devemos seguir esse caminho, nós não devemos ter esse tipo de vanglória, esse tipo de orgulho, esse tipo de atitude. E no verso 17 ele vai falar algo bem que parece, nós vamos ler o texto aqui, parece que é desconexo com o texto, mas está ali, foi ele que escreveu e tem um sentido. Ele vai dizer, né? Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós vamos ver aqui outra lição importante. Ele conclui com essa frase. E o que isso quer dizer? Que quando nós temos condições de ajudar uma pessoa, e nós sabemos que uma pessoa está necessitada de algo, e é algo que nós podemos ajudar ela, seja financeiramente, seja com uma palavra, com um apoio, enfim, e nós não fazemos, olha o que Tiago diz, escreve aqui, que a palavra de Deus diz, que nós cometemos pecado. Irmãos, se vocês forem estudar, talvez alguém já estudou, sobre a martiologia. A martiologia é o estudo sobre o pecado. Lá no grego, que o Novo Testamento foi escrito, a palavra pecado, que é traduzida para o português, chama amártia. Lá vai estar escrito amártia. Aqui, inclusive, é amártia a palavra. Então, traduzida para o português é pecado. Então, por isso que é a martiologia, estudo do pecado. E é uma disciplina na teologia bem interessante de estudar. A gente acha que pecado é muitas vezes a gente ouve falar, pecado é tudo igual, pecado... Você vai estudar a martiologia, você vai entender que não, tem muita coisa interessante de estudar e não é bem assim. Não é bem assim. Óbvio que todo pecado é errar o alvo, é se voltar contra Deus, isso sim. Mas nem todo pecado é igual e nem todo pecado tem as mesmas consequências. Lá na martiologia, eu estou tocando nesse assunto porque nós podemos classificar o pecado em duas classes, entre tantas divisões que podem se ter, algumas sobre a classificação dos pecados, o alcance do pecado, a consequência do pecado. Nós temos uma classificação que é os pecados eles podem ser por comissão ou por omissão. Por comissão é o pecado mais comum, é aquele que eu faço. Né? A palavra de Deus diz que não pode adulterar e a pessoa vai lá e adultera. A palavra de Deus diz que ela não pode roubar, ela vai lá e rouba. Enfim, todos esses pecados que a pessoa comete deliberadamente. Esses pecados são classificados como pecados por comissão. A pessoa fez, é uma atitude. Mas também existem os pecados por omissão, que muitas vezes muitas pessoas não conhecem essa classificação. E aqui está uma referência bíblica para isso. Porque ele vai dizer o que? Quando a gente não faz, ou seja, sabe que uma pessoa está precisando de algo, é algo que está ao nosso alcance. Por exemplo, a pessoa precisa de algo que eu não tenho como conseguir. Tudo bem. Ou se a pessoa está precisando de uma palavra, ou se é algo financeiro, se é algo que, enfim, um irmão, alguém que está precisando de uma ajuda, e você sabe, e você não ajuda, que a palavra de Deus diz que a gente comete pecado. Esse é o pecado por omissão. Então é o pecado de omissão, que também é pecado. Você sabe que uma pessoa, nós estamos vivendo agora esse período de pandemia, e quantas pessoas, né, às vezes estão precisando do básico. Eu tenho visto muito isso, através do trabalho do Banco de Alimentos. Quantas pessoas estão necessitando de alimento, que é o mínimo, é o básico. E às vezes, se a gente souber que uma pessoa está precisando e a gente tem como alcançar algo e não fizer, que a palavra de Deus nos ensina é que a gente está pecando por omissão. E tantos outros exemplos, um irmão que é um irmão nosso que está precisando de uma ajuda, de uma palavra, de uma visita, sofreu um acidente, está passando uma crise no relacionamento, enfim, você pode fazer e não faz. Nós temos que fazer, é para isso que Cristo nos chamou, nós temos que andar nas boas obras. Então é um ensinamento valioso também que a palavra de Deus traz para nós. Ele encerra com esse ensinamento. E eu quero iniciar, irmãos, a conclusão dessa mensagem. Em 3 pontos eu quero concluir essa mensagem, para reforçar tudo isso que a palavra de Deus nos ensina, que essa porção maravilhosa da palavra de Deus, que Deus usou lá, Tiago,
para escrever e preservou até os nossos dias, está aqui nas nossas Bíblias hoje, nos ensina. Primeiro ponto: não é errado planejarmos nosso futuro. Devemos fazer isso. Veja bem, ele fala aqui que aqueles homens planejavam, mas ele não diz em nenhum momento que é errado planejar o futuro. Amados, é corretíssimo se nós planejarmos o nosso futuro. Nós devemos planejar o nosso futuro. Nós devemos planejar a nossa vida financeira. Nós devemos planejar e almejar prosperar financeiramente. Nós devemos planejar e almejar crescer profissionalmente, familiarmente, no casamento, enfim. Não é errado planejar para daqui a um ano eu pretendo fazer tal coisa. Daqui a um ano, não é errado, nós devemos fazer isso. Tiago não está censurando o planejamento humano, apesar da ressalva que ele faz ali. A gente não sabe o dia de amanhã, o que é a nossa vida, mas a palavra de Deus nos ensina a planejar o futuro. Sim, em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso que eu fiz essa primeira introdução, para que ninguém saia daqui, essa primeira parte da conclusão, pensando que é errado planejar. Né? Ah não, o irmão Marco pregou lá e disse que não pode planejar, então assim, ó, deixa a vida me levar, deixa um dia após o outro, vamos ver, o dia de amanhã pertence a Deus. Não. Nós temos que fazer planejamento em todas as áreas da nossa vida. A curto, a médio e a longo prazo. Amém? Amém. Vamos para o segundo ponto aqui, que é a continuação do primeiro. Porém, todavia, entretanto, devemos planejar nosso futuro e colocá-lo na presença de Deus, em oração e pedindo sua direção. Aqui está o segredo. Nós devemos planejar, nos organizar, sim, mas nós devemos fazer tudo, absolutamente tudo, colocando na presença de Deus, em oração, e pedindo direção de Deus para esses nossos planos, para esses nossos planejamentos. Temos que colocar na presença de Deus, amados. Buscar Deus em oração. Quando você vai planejar algo, você lembra de colocar na presença de Deus? É uma coisa que às vezes certas coisas passam batido, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia. Mas nós não podemos deixar de colocar os nossos planos na presença de Deus. Nós não podemos querer ir pela força do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa capacidade, do nosso dinheiro, do nosso poder, status, posição. Nós temos que colocar os nossos planos e os nossos projetos na presença de Deus e orar por eles a Deus e pedir direção do Senhor para se aquilo que nós estamos pedindo é bom ou é ruim, porque talvez muitas vezes nós podemos pedir algo que Deus, se nós buscar em Deus, Deus vai nos mostrar em determinado momento que não era aquilo. Talvez tenha algo maior, melhor para nós. Aleluia. Ou se for da vontade de Deus, aquilo de te abençoar naquilo que você pede, Deus vai confirmar no teu coração e você vai perseverar. Eu quero dar um exemplo meu aqui, bem rapidinho. Algo que eu venho praticando essa palavra, não só nisso, mas um exemplo na minha vida, que eu posso testemunhar para vocês, amados. Os irmãos já viram que eu gosto de estudar, né? Bastante. Minha profissão é professor, então leciono algumas disciplinas. Eu gosto muito de livros, não poderia ser diferente, tem que gostar. Então, eu gosto muito de livros, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Na minha casa, eu fui ao longo da minha vida, nos anos, comprando livro. Hoje eu tenho centenas e centenas de livros. Na minha casa lá, na sala, se alguém for lá na minha casa, vai confirmar isso um dia. Ou talvez não, eu vou explicar por quê. Tem lá o REC, lá na sala, tem a TV, e aí tem aqueles negócios do lado, em cima. As mulheres entendem melhor, não entendo muito. Tem, enfim, para botar enfeite, para botar... As mulheres gostam, decoração, enfim. Na minha casa é assim, é livro em cima, livro do lado, livro no outro, livro embaixo. Aí abre uma portinha lá, tem uma coisinha que tem uma portinha lá dentro, é cheio de livro. Então é livro. Do lado tem um livreiro, cheio de livro, de cima a baixo. No quarto tem o roupeiro, tem mais, eu tive que fazer um outro livreiro, tá cheio. Por onde andar na minha casa tem livro. Tem tanto livro que a minha casa é com laje, assim, tem um sótão,
eu tenho umas 3 ou 4 caixas de papelão grande, cheio de livro lá dentro. Não tem mais onde enfiar livro dentro de casa. Então é um problema que eu tenho que resolver. Não tem mais espaço e eu não paro de comprar livro também. Então, eu posso usar 10 anos a mesma roupa, mas eu não fico ali 2, 3 meses sem comprar um livro. Então, cada um tem as suas prioridades, né? As mulheres gostam de roupa, gostam de fazer cabelo. Eu também tenho problema com cabelo, né? Então não preciso fazer o cabelo, não tem problema. Mas o meu fraco aí, o meu investimento é em livro. Posso ver livro. Então assim, amados, há alguns anos, há uns 4, 5 anos atrás, na minha casa tem um pátio no fundo, tem um pátio bom, e tem um lugarzinho assim, eu disse, aqui, dava um escritório, aí fui lá, medi e tal, tá pequeno ali, 2,5 por 4, 10 metros quadrados, um escritóriozinho lá, mas que é suficiente porque eu preciso. Pensei, né, aquela parede de trás toda ali vai ser só livreiro, vai ter só livro. Aí meus livros tudo para ali. Depois eu vou ter que ir colocando em outras paredes lá. Mas enfim, é uma necessidade, não é uma coisa que eu quero por aumentar minha casa, valorizar o imóvel. Não, eu preciso do escritório. Para mim ter os meus livros, para mim ter minha biblioteca, para mim fazer meus estudos, minhas orações, enfim, trabalhar ali, ter o meu lugar reservado ali, ter as minhas coisas todas ali, organizadas ali. Amados, então há uns 4, 5 anos atrás eu projetei isso. Né? Aonde chega o ponto, eu projetei isso. Eu quis isso, eu disse, dá e tal. O que eu fui fazer? Peguei orçamento de mão de obra, peguei orçamento de material, bom, agora eu já sei quanto gasta e tal. E desde o início disso, irmãos, já faz 4 ou 5 anos que eu venho orando a Deus. Frequentemente nas minhas orações ao Senhor, Senhor, não esquece, Senhor, olha, eu ainda quero o escritório, o Senhor sabe que eu preciso, vai ser bênção na minha vida, da minha esposa, que também prega, que precisa um lugar, eu preciso de um lugar para ter meus livrinhos, para mim trabalhar, planejar minhas aulas, enfim, né, orar e tal. Né? Deus, assim, o Senhor me ajuda, Senhor, a juntar esse recurso financeiro e no momento certo, conseguir construir esse escritório. Eu venho fazendo essa oração há 4, 5 anos, irmãos. Eu já sabia, eu tinha o lugar, eu sabia o valor, eu sabia tudo. Mas eu nunca deixei de colocar na presença de Deus. Eu venho colocando e orando sobre isso há muitos anos. Eu não sei quanto tempo vai durar ainda, mas eu tenho certeza que o dia que eu conseguir fazer, vai ser abençoado por Deus. Porque a gente tem que vir assim, eu dei um exemplo aqui, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas. Eu dei um exemplo aqui, um testemunho pessoal meu. A gente tem que fazer isso, tem que colocar na presença. Tem coisas que acontecem rápido. Então nós temos planejamento a curto, a médio, a longo prazo. Mas independente, nós temos que colocar na presença de Deus. Buscar em Deus. Colocar na presença de Deus os nossos sonhos, os nossos desejos. Aleluia. Terceiro e último ponto para encerrar, amados. Temos que confiar em Deus. Ele sabe tudo o que é melhor para nós. Por que nós temos que então planejar e orar e pedir direção de Deus? Porque Deus, Ele quer e Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Aleluia. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós podemos confiar. A nossa confiança tem que estar depositada no Senhor. Aleluia! A nossa salvação da nossa alma está depositada no sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! E esse é o bem maior. Esse é o bem maior que nós recebemos pela misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Deus. Aleluia. Mas todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, nós temos que confiar no Senhor. E nós temos que orar com confiança. A palavra de Deus diz que a oração de um justo tem muito poder. E que a oração com fé, uma fé verdadeira, uma fé que não desconfia, uma fé que não desvanece porque algo que você pediu não aconteceu, levou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não pode esmorecer. Porque se Deus não proporcionou ainda, é porque não era o momento e porque não era daquele jeito. Quem sabe Deus, eu creio que Deus sempre, às vezes, prolonga algo porque Ele tem algo melhor para nós. E muitas vezes nós, na caminhada, no anseio, no querer, a gente se frustra. A gente fica bravinho, a gente questiona. O irmão Adriano, né? Aqui nessa congregação há muitos anos atrás, só pela misericórdia de Deus, primeiro ministério, a primeira
atividade que eu fiz na igreja foi cantar, né? E os irmãos são muito bons, os irmãos que, olha, desde aquela época eu ouvi contar, esses aí olha, tem que dar um abraço em cada um na saída, porque eles ouviam cantar e ainda davam uns glória a Deus e aleluia. A primeira vez que eu cantei nessa congregação, aqui foi a minha primeira escala de louvor. Foi aqui nessa congregação, era ali ainda no prédio do lado ali. E aí eu cantei aquele louvor, o irmão Adriano até hoje, ele sempre diz, o irmão Adriano, esse irmão gosta de mim mesmo. Ele me enxerga, questiona ou adora. Eu cantei esse louvor lá no início da minha conversão. Questiona ou adora. E a gente tem que adorar. Aleluia. Aleluia. E a gente tem que adorar. A gente não tem que questionar Deus, nós temos que adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?